E aí, você se lembra em quem votou nas eleições de 2022? Não, não, não estou falando de presidente da República. Essa resposta é mole, principalmente naquela eleição que foi muito polarizada. Eu quero saber se você lembra em quem você votou para o Legislativo. Lembrando que em 2022, a exemplo do que vai acontecer em outubro desse ano, nós votamos, além de presidente e governadores, nós votamos para senadores e deputados federais e deputados estaduais. Uma pesquisa Datafolha divulgado no jornal Folha de São Paulo, no dia 28 de junho, traz um dado que não chega a ser uma novidade, mas continua sendo absolutamente preocupante, eu diria até alarmante. Diz que 75% dos pesquisados não sabiam citar o nome de um senador de mandato e de um deputado federal. E 2 em cada 3 eleitores não lembravam em quem votaram para senador e deputado federal em 2022. Essa não é a primeira pesquisa que atesta essa realidade. Já saíram outras tantas e é impressionante, porque uma semana depois já teve pesquisas que foram feitas com uma semana, 10 dias, 15 dias, um mês depois da eleição, e as pessoas não lembravam. Então não é um problema de ter sido há 4 anos. Passados 30 dias, 15 dias, as pessoas não lembram. Nós temos algumas explicações para isso. A primeira delas é o fato de que nós temos uma tradição de nos preocuparmos com o poder executivo. É aquela figura que a gente acredita que votando e elegendo vai resolver tudo. E a gente não dá o devido valor e importância para os poderes legislativos. Me refiro ao Congresso Nacional, que é composto por 513 deputados e deputadas, 81 senadores e senadoras, as assembleias legislativas dos 27 estados da federação e as câmaras de vereadores de 5.570 municípios. Ou seja, é muita gente que se candidata e uma parcela é eleita, mas as pessoas não se lembram quem votaram. A segunda razão, além da preocupação prioritária com o resultado do Poder Executivo, é o nosso sistema eleitoral. A gente não tem uma votação, um sistema na eleição para deputados que permita criar um vínculo maior entre eleitores e eleitos. O nosso sistema de votação proporcional, ele funciona da seguinte maneira: as pessoas votam num nome, esse nome vai, a votação que esse nome, que esse candidato ou candidata teve no pleito, vai ser somada de todos os candidatos e candidatas daquela mesma legenda partidária, ou, mais recentemente, da federação partidária, que é uma junção de partidos que concorrem juntos no pleito, e aí os mais votados acabam sendo os eleitos. De modo que a grande maioria dos deputados federais e deputadas federais eleitas não foram aquelas em que as pessoas votaram, porque a dispersão é muito grande. Só para vocês terem uma ideia, em 2022 nós tivemos um número que vou mostrar agora para vocês quantos candidatos nós tivemos no Brasil inteiro para deputados federais e quantos para senadores. Esse número revela que apenas um percentual muito pequeno é que alcança a vitória eleitoral. Em 2022, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, nós tivemos 9.476 candidaturas a cargo de deputado federal. Essas 9.476 foram, desse total, 513 foram eleitas. Ou seja, nós estamos falando de uma relação de 20 para 1. Parece até vestibular. A maioria, portanto, não foi eleita. Teve gente com muito pouco voto, teve gente que só teve o voto de si mesmo e da família. E essa desimportância que culturalmente nós temos no país para a eleição do legislativo, ela precisa mudar. Uma maneira de alterar isso é mudar a legislação eleitoral, o nosso sistema eleitoral. Nós precisaríamos implantar o sistema distrital, ou distrital puro, ou distrital misto. O que é o sistema distrital puro ou o sistema distrital misto? Você divide o país por regiões, cada estado da federação tem os seus distritos, e esse distrito, de acordo com o número de eleitores e do número total de vagas que o estado tem
na representação no Congresso Nacional, ele elege apenas os eleitores e eleitoras daquele distrito previamente definido, elege o seu representante ou a sua representante. De modo que esse representante ou essa representante ele está automaticamente vinculado àquele distrito, àquela região. E o distrito não pode ser a unidade federativa, o Estado, porque aí é o chamado distritão. Não, tem que ser um distrito menor, em que a gente possa, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro tem 46 cadeiras na Câmara dos Deputados. Então, você poderia ter 46 distritos, e cada distrito elegendo um representante. Ou poderia ter 23 distritos, cada um elegendo 2 representantes. O que é importante é que o eleitor ou a eleitora daquele distrito vai votar no candidato ou na candidata só daquele distrito. E vai ficar, ao longo do mandato, ele vai poder ter mais condições de acompanhar o exercício. E essa atual situação em que a gente não dá importância para o mandato de deputados, para os mandatos legislativos, pode ser um caminho para a mudança. Outro caminho para a mudança é a cláusula de barreira que tem reduzido o número de partidos aptos a disputar. Mas isso não elimina que outros grupos surjam reivindicando o direito de organizar partido. Eu sou a favor da liberdade de partido, mas nós não precisamos ter no Brasil a quantidade de partidos aptos a disputar a eleição, que hoje é mais de 33 partidos. Nós precisamos ter uma representação mais enxuta no Congresso Nacional. O terceiro elemento que eu queria trazer para esse cenário é a importância de a gente escolher bons e boas candidatas para o Parlamento Federal. Nós temos, e não é à toa, nós temos visto muitos escândalos envolvendo parlamentares, na questão das emendas, na indicação de obras, na corrupção, no abuso eleitoral, enfim, tem vários processos que vira e mexe a mídia está trazendo a público. Ora, nós temos iniciativas da sociedade civil que têm procurado estimular a pré-seleção de candidaturas que possam representar de uma maneira mais digna a população. E eu não estou me referindo à percepção ideológica. Você tem gente séria na direita, na esquerda, no centro, na centro-esquerda, na centro-direita, gente que pode exercer um bom mandato parlamentar, mas a grande maioria das candidaturas que se apresentam não corresponde a essa qualificação. E o que é pior, a gente acaba vendo serem eleitos ou eleitas aquelas candidaturas que têm uma maior capacidade de, falando português claro, de comprar voto. Não que todos sejam assim, mas uma grande parte é assim. Seja comprando votos por via de emenda parlamentar, seja por cabo eleitoral na chamada boca de urna no dia da eleição. Então, nós temos a oportunidade, a cada 4 anos, de escolher melhores representantes da sociedade brasileira no Congresso Nacional. Mas esse é um caminho que não será simples, não será nessas eleições de outubro de 2025, mas nós podemos começar por ela. Nós temos que começar esse processo. Nós precisamos estimular boas candidaturas. Nós precisamos estimular que os representantes no parlamento, que é uma representação plural, pluripartidária, seja formada por gente séria, honesta, que defenda a transparência, que pratique a transparência, que dialogue com a sociedade de uma maneira direta, que se submeta ao controle social para além do voto, mas no exercício do mandato. Isso é o que nós precisamos. Mas é muito triste que nós tenhamos 2 a cada 3 eleitores e eleitoras não lembrando em quem votaram nas eleições de 2022. E aí, você se lembra em quem você votou? Diz aí para mim, não para presidente, não para governador, para deputado federal ou para deputada federal. Quem você votou? Se você puder, coloque aí na área de comentários. Se você, pelo menos, se não quiser colocar o nome, coloque lá, comente lá se você se lembra em quem você votou. Aqui nós estamos na nossa rede social, Foca na Estratégia com Orlando Tomé Cordeiro. Siga-nos, se inscreva no canal do YouTube e espero que vocês curtam as nossas publicações. Um grande abraço.